Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da Luminar Saúde. Hoje, o tema da nossa live é para falar sobre o novo programa de reembolso da Luminar, que entra em vigor em janeiro de 2026. Esse plano, o programa, ele é específico para o plano E Vida Melhor Idade. No caso, nós estamos aqui com o Iago, onde vai fazer a apresentação, já está aberto aqui. Peço que todos prestem bastante atenção. Ao final, vocês podem fazer perguntas no chat ou durante também a apresentação. Nós estamos aqui com pessoas que vão estar respondendo essas perguntas para vocês. Forem surgindo dúvidas, podem fazendo essas perguntas ao longo da apresentação. Estamos aqui com a presença do presidente Braga, dos diretores Eliomar e o diretor Silvio Sherpak. Se quiserem falar alguma coisa, diretores, ou já podemos iniciar? Queria só agradecer a presença de todos, né? Desejar mais uma vez uma boa live. Mais uma vez estamos aqui, né? Tentando trazer esclarecimentos, promover a transparência necessária para que a gente possa gerir o nosso plano de saúde, a nossa caixa de assistência. Ela é nossa, né? Uma responsabilidade compartilhada aqui de todos. E tudo aquilo que a gente está trazendo, né? Essas alterações de regras, né? Mudanças de formatos de gestão são com o intuito de trazer maior sustentabilidade, maior preços mais acessíveis. A gente acabou de sofrer aí um reajuste de 17,4%. Eu acho que ninguém está satisfeito de dar um valor desse, índice desse de reajuste tão alto. Isso é muito ruim, muito desgastante. Ninguém está feliz aqui fazendo isso. Seria muito pior, né? O nosso estudo técnico apontou 28,9%. Então, diante de várias medidas, a gente conseguiu reduzir isso para os 17,4%. Entre as medidas está essa que o Iago vai apresentar, para que a gente pudesse ter um índice menor. E é isso. A gente está tentando mudar algumas coisas, adequar outras, para que a gente possa sair desse ciclo, né, desse ciclo de reajustes altos, que já tem acontecido já há alguns anos. Não é o primeiro ano, não é a segunda vez, já é algo recorrente. Talvez só a gente tenha perdido um lapso aí nesses reajustes durante a pandemia, por conta do cenário, né, do que a pandemia trouxe, e aí não houveram esses reajustes. Mas esse não é um cenário da Luminar, é um cenário do setor de saúde suplementar, principalmente das autogestões, tá? Tivemos, agora há pouco, eu e o diretor Eliomar, junto com o diretor da ANS, né, conversando um pouco sobre isso, né? Então, assim, é uma situação que preocupa. A ANS tem avaliado alternativas até de crescimento das autogestões, onde ela alterou a RN 137, depois já fica aqui no nosso radar para a gente fazer uma live só para falar dessa alteração regulatória, tá? Iago e Sara, porque ela é muito importante trazer isso para conhecimento de todos, porque é algo que vai afetar, né, muito as autogestões como um todo, e é uma coisa que a Luminar já está se preparando já há algum tempo para isso. Isso nos coloca numa vantagem desde que a gente consiga, de fato, implementar isso. Tá? Então, é importante a gente trazer isso ao conhecimento de todos, né? É uma possibilidade boa da gente ampliar nossa carteira de beneficiários, trazer novos patrocinadores, oxigenar, porque, de fato, é isso. Quanto maior a carteira, mais fácil eu diluo os altos custos. E eu conseguindo diluir esses altos custos, a coisa não precisa ser equilibrada por meio de reajustes, né? O reajuste ele acaba que sendo meio que inevitável, mas ele tem que ser algo sustentável, né? Algo dentro de uma normalidade. A gente entende
e sabe que 17,4% não é uma normalidade. E ninguém está satisfeito. E por isso que a gente está trazendo algumas mudanças para a gente tentar interromper esse ciclo de índices tão altos. Tá bom? Me estendi demais, tá, Sara? Quem falou que eu ia Obrigada. falar só um bonde, mas eu achei que seria importante fazer essa fala inicial. Muito obrigada, presidente. Diretor Eliomar? Não, é só complementar aí. O Braga foi bem feliz na fala dele, né? Ele foi bem completo. Primeiro lugar boa tarde a todos e a todas, né? Então, voltando, ele foi muito. Ele fez o relato pegando todo o nosso cenário, né? Tudo que está acontecendo. Neste momento aí, nós estamos num momento de correção de rota. Eu costumo dizer que é correção de rota, né? Rota rumo a quê? Rumo à sustentabilidade. Sustentabilidade da Luminar e de seus planos, né? Então, a gente está aqui na gestão, estamos aqui no dia a dia da Luminar, vendo tudo, as coberturas que são concedidas, né? As mensalidades que a gente recebe, e a gente tem que cotejar, né? Porque a sinistralidade é assim, né? Quanto que eu recebi, quanto que eu paguei. Aí eu vou ter aí o cálculo da sinistralidade. E aí essa sinistralidade que se demonstrou para nós nesse fechamento de ciclo foi alto, aí seria um reajuste bem maior, acho que 28,40, depois o Iago pode até me corrigir, 28,40 que seria o reajuste. Mas o Conselho analisando e vendo as alternativas, ele optou por um reajuste menor, e aí esse reajuste menor aponta a necessidade de correção de algumas coisas. E aí o reembolso entra. O reembolso que não é um benefício, né? Porque geralmente em plano de saúde não tem reembolso, né? E aqui nós temos o reembolso. Então a gente está corrigindo essa questão aí. Depois tem a questão da odontologia também, né? Odontologia, que é uma outra medida que nós estamos fazendo. Então é isso, gente. Então nós estamos aí nessa cruzada aí. A Luminar vai crescer muito, vai ser grande, principalmente com essas mudanças que o Braga falou aí, ela vai ser muito grande. Lá na frente a gente vai observar que essas medidas que nós estamos tomando agora, elas foram necessárias, são medidas que são importantes para a gente ter perenidade na nossa operadora e nos nossos planos. Estou aqui, qualquer coisa, alguma pergunta, algum questionamento, alguma pergunta que tiver, ao final, estou pronto aqui para ajudar nos esclarecimentos. Obrigada, Obrigado. diretor. Diretor Silvio? Boa tarde a todos, mais uma vez, estamos aqui à disposição. Falar por último é sempre ruim, porque tanto Braga já explanou tudo e Eliomar complementou, mas nós estamos trabalhando para tornar o plano um plano mais atual, um plano mais moderno, com o objetivo da perenidade e sustentabilidade. Isso é um trabalho que diariamente que é feito e várias ações precisaram ser tomadas para, como disse Eliomar, ter uma correção de rota. Então, é um prazer estar com vocês e estamos à disposição aqui. Obrigado. Muito obrigada a todos os diretores, presidente Braga. Eu gostaria só de atentar aos nossos espectadores, beneficiários que estão assistindo, que caso queiram fazer algum comentário no chat, é necessário se inscrever no nosso canal. Ali no canto esquerdo, abaixo da live, tem o nome da live, tem ali se inscrever. Aí você clica em se inscrever e após 1 minuto você terá direito a poder fazer seu questionamento no chat. Nesse momento eu vou passar para o Iago. Já passamos um pouquinho do tempo. Iago, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui com vocês, nesta ocasião, para trazer informações a respeito da funcionalidade, das regras dos nossos planos de saúde. Não poderia começar diferente. Quero agradecer já a participação de todos os beneficiários que estão aqui me escutando, a diretoria executiva por confiar em mim essa oportunidade de poder explicar as regras do funcionamento do nosso programa de reembolso de medicamentos, e a todos os meus amigos de trabalho que estão aqui me dando todo o apoio para poder responder a todos os questionamentos que chegam por intermédio do canal específico para fazer questionamento.
Vou tentar ser o mais claro, mais didático, mais objetivo possível, mas se porventura eu pecar em determinado momento, é só registrar a dúvida, que no final da live eu vou tentar dirimi-la da melhor maneira possível. Bom, como já foi até, eu já disse em outras ocasiões, eu atuo na gerência de negócios e gestão de produtos, que é a área responsável por acompanhar o desempenho dos planos e por também criar as regras de funcionamento dos produtos que são colocados à disposição. Entre eles também os programas, né, determinados programas, como por exemplo o programa de reembolso de medicamentos que impacta diretamente no custo assistencial dos nossos planos de saúde. Então, vou trazer aqui para vocês, primeiramente, um histórico de como isso chegou, como que surgiu esse benefício, e ao longo da apresentação eu vou apresentando todas as regras pontualmente para vocês. Bom, um histórico, né, a respeito desse benefício, né, que foi concedido aos beneficiários dos planos de saúde e vida melhor idade. Conforme já foi dito pela Sara, hoje a Luminar Saúde ela concede o benefício de reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado, exclusivamente para aqueles beneficiários que estão vinculados ao plano de saúde e vida melhor idade. Então, outro produto que hoje está sendo comercializado não tem direito a esse benefício, é exclusivamente para esses beneficiários vinculados ao plano de saúde e vida melhor idade. E aí, até então, a operadora de saúde ela concedia esse benefício para esses beneficiários, só que nós não tínhamos nenhum programa, nenhum regulamento próprio desse benefício. Então, historicamente, nunca houve um instrumento próprio que delineasse quais são as regras, quais são os direitos, quais são as obrigações da operadora de saúde, quais são os direitos do beneficiário. Então, o que que aconteceu? No histórico da empresa, a gente acabou aplicando algumas regras do cotidiano que não estavam fixadas em nenhum instrumento próprio, inclusive na forma de financiamento desse benefício, né? Então, hoje, o que que nós tínhamos no regulamento do Plano de Saúde e Vida Melhor Idade? Que a Luminar Saúde ela ia promover, ela ia conceder esse reembolso de medicamentos, só que não havia sequer a forma de financiamento disso. Então, acabou aplicando a regra de coparticipação que se aplica no plano de saúde e vida melhor idade, que é de 10%. Então, desde a constituição do plano, pela ausência de um instrumento próprio, a empresa passou a reembolsar 90% do valor apresentado por meio das notas fiscais a título de reembolso para os nossos beneficiários, né? Então, foi aplicado isso por conta da coparticipação do plano de saúde. O diretor Eliomar ele colocou uma informação que ela é muito importante. O reembolso de medicamentos não é uma cobertura obrigatória pela operadora de saúde. Tanto é que essa cobertura ela não está vinculada ao produto lá na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão que fiscaliza, que regulamenta e que acompanha as atividades das operadoras de saúde. Então, ela é uma concessão opcional da operadora. A operadora ela entendeu que passaria a conceder esse benefício para esses beneficiários exclusivamente desse plano de saúde. Então, não é uma cobertura obrigatória. E eu digo isso porque alguns beneficiários chegam até mim fazendo esse questionamento. É obrigatório conceder o reembolso porque quando eu estava na ativa, lá quando eu era empregado de determinada patrocinadora, eu tinha esse reembolso de medicamentos, então, obrigatoriamente, a empresa a operadora de saúde ela precisa me fornecer também. Na verdade, quando o beneficiário ele estava na ativa, ou seja, ele era empregado ativo de uma patrocinadora, esse reembolso ele era concedido por meio de um programa de qualidade de vida que era feito pelo próprio RH. A operadora ela só operacionalizava esse benefício, mas ele nunca esteve vinculado como uma garantia do plano de saúde. E aqui, conforme eu disse, quando a operadora de saúde ela foi criada, de maneira opcional, se decidiu por ter esse benefício para os beneficiários vinculados a esse produto. Então, não é uma cobertura obrigatória, esse benefício não está vinculado, não está registrado na ANS. Entretanto, o que aconteceu? Agora, conforme já foi dito pelo presidente Braga, nós definimos um percentual de reajuste a incidir sobre os preços das nossas mensalidades, né, para o ciclo 2025 e 2026, uma vez que as tabelas elas vigoram até o dia 31 de outubro de cada ano. E, conforme foi dito pelo diretor Eliomar, nós tivemos o atuário ele apontou a necessidade de reajuste da ordem de 28,9%, né? Esse foi o percentual indicado pelo atuário por meio de um estudo técnico sobre a necessidade de reajustar as tabelas. Só que o Conselho Deliberativo ele entendeu que o percentual era muito alto
apesar de o que foi definido também ser alto, né? Mas não dava para aplicar aquilo que foi indicado pelo atuário. Então, decidiu-se por um reajuste de 17,4%, só que era necessário também colocar em prática algumas medidas para reduzir a despesa assistencial e a gente não ter que aplicar o percentual indicado pelo atuário. E uma dessas medidas foi a regulamentação do processo de reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. E por que eu digo regulamentação? Porque, conforme eu disse, nós nunca tivemos um instrumento próprio que fixasse quais eram os direitos, quais eram os deveres e o que deveria ser seguido pelos beneficiários e pela operadora de saúde. Nós não tínhamos esse instrumento. Então, a partir da definição do último percentual de reajuste, também foi definido um regulamento próprio para o programa de reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado que se aplica aos beneficiários do Plano de Saúde Vida Melhor Idade. Tá bom? Bom, esse regulamento ele vai ser publicado para vocês hoje, acredito que hoje ele já vai ser publicado. Eu já estou trazendo aqui as informações mais relevantes acerca desse regulamento, as principais regras que passarão a ser observadas pelos beneficiários, e ele vai ser publicado para vocês. Só que ele também vai ter uma aba exclusiva no site da operadora de saúde, com o FAQ, com as principais perguntas que geram dúvidas para os beneficiários, inclusive com o próprio instrumento Ipsis Literis lá para vocês consultarem e terem de fácil acesso, né, no momento em que vocês forem solicitar um reembolso para a operadora de saúde. Só que antes de começar a falar sobre as regras, eu trouxe para vocês aqui, para conhecimento de cada um de vocês, o custo que a operadora de saúde tem com o processo de reembolso de medicamentos. E por que foi enxergada a possibilidade de reduzir uma despesa assistencial que hoje nós observamos que ela é de uma pequena parcela do público, né? E a gente conseguir, de uma outra maneira, reduzir o percentual e também utilizar determinado recurso para outros meios assistenciais, como, por exemplo, internações, ou consultas, ou exames, ou terapias. Então, eu trouxe para vocês aqui, então, o custo que nós tivemos com o reembolso de medicamentos dentro da operadora. E aí eu trouxe somente um histórico aqui de 2025. Então, a operadora de saúde, como vocês podem observar, ela tem uma média de uma despesa ali, apenas com os beneficiários do Plano de Saúde e Vida Melhor Idade, da ordem de R$ 233 mil. Então, todo mês, esse é o valor que a operadora tem e ela desembolsa ali a título de reembolso para os nossos beneficiários. E quanto que representa esse valor sobre o total da despesa assistencial do Plano de Saúde e Vida Melhor Idade? Tem uma média ali, representa em média 5% da despesa do nosso plano. Então, é um valor significativo, né? Então, a operadora ela tem um dispêndio bem relevante com esse benefício. E quando a gente para observar, a gente identifica que apenas em média 20% dos nossos beneficiários, eles ingressam com um pedido de reembolso ali para a operadora dentro da competência, né? Outros 80% dos beneficiários acabam não usufruindo desse benefício. Se limita ali a uma parcela de 20%. Então, conforme eu disse, olha, em janeiro de 2025, nós tivemos um dispêndio ali de R$ 218 mil, fevereiro 225, março 232, e nós chegamos ali a setembro de 2025 com um custo de R$ 240 mil. Então, é um valor significativo. E aí, conforme eu mencionei, nós temos uma média com o reembolso de medicamentos da ordem de R$ 233 mil, o que representa uma despesa por ano de quase R$ 2.800.000. Então, esse é mais ou menos o valor médio que a operadora de saúde tem somente com o processo de reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. E aí, uma despesa real, hoje nós tivemos de janeiro a setembro de 2025, um custo de quase 2.100.000 já com esse benefício. Tá bom? E uma outra informação importante, né? Por que nós identificamos também não só a necessidade de reduzir essa despesa para a gente conseguir aplicar um percentual de reajuste menor, mas porque em 2025 nós passamos a observar que a ausência de uma regulamentação própria estava não tornando tão justo esse benefício para a coletividade. E por que eu digo isso? Eu trouxe aqui também uma outra informação super relevante para vocês. Os beneficiários do Plano de Saúde e Vida Melhor Idade, os 15 mais, né, que mais tiveram pedidos de reembolso com maiores valores. Como vocês podem observar, nós tivemos beneficiários que apenas em 2025 tiveram ali reembolsados R$ 47.415. E em 15ª posição, o beneficiário teve ali no total reembolsado o valor de R$ 12.190.
Esses são os valores que eles tiveram de reembolso acumulado apenas no período de 2025. E por que que nós identificamos a necessidade de regulamentar? Porque aplicando apenas aquela regra de 90%, de eu reembolsar 90% do valor apresentado na nota fiscal de um medicamento de uso contínuo e controlado, eu identifico que alguns beneficiários eles tiveram um valor maior de reembolso do que o valor que eles efetivamente pagaram de mensalidade para o plano de saúde. E aí eu não estou me referindo à despesa assistencial que vem com o plano, como, por exemplo, com consultas, internações, com exames, com terapias, com tratamentos seriados. Eu estou me referindo apenas ao reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Então, por exemplo, esse primeiro beneficiário que nós temos, que teve ali um reembolso total em 9 meses de R$ 47 mil, ele efetivamente pagou, a título de mensalidade, o valor de R$ 20.737. Ou seja, o valor que ele reembolsa da operadora de saúde aplicando as regras atuais é maior do que o valor que ele paga de mensalidade. E aí nós não estamos incluindo outras despesas assistenciais do plano. Então, o que que a gente representa? Que a relação entre o que ele reembolsa e o que ele paga de mensalidade ultrapassa 200%. Então, é quase 3 vezes maior o valor que ele paga de mensalidade. Então, essa é uma rota que precisa ser ajustada para tornar esse benefício também o mais justo para a carteira de beneficiários vinculadas a esse produto. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, mais ou menos, e aqui a média de quanto que representa somente esse beneficiário para o custo total que a gente tem com esse benefício. Então, representa, por exemplo, esse primeiro beneficiário, um único beneficiário, o que a gente reembolsou para ele representa 2,3% do que nós tivemos de despesa com esse benefício. Então, é um valor muito significativo e a gente precisa ajustar essa rota para que em novos ciclos de reajuste a gente não tenha um percentual tão alto e que impacte diretamente no bolso do nosso beneficiário. E aí, por exemplo, aqui, ó, os beneficiários que estão aqui a partir da 10ª posição, eles tiveram mais de 50% do valor da mensalidade utilizado somente para reembolsar medicamentos. Então, assim, essa é uma rota que a gente precisa ajustar. E após essa posição de 15º, nós temos ainda vários outros beneficiários que utilizam praticamente, que o valor do reembolso representa quase 50% do valor que eles pagam a título de mensalidade. Então, isso é um ponto que precisa ser ajustado e vai ser reajustado com a aplicação dessa norma, desse novo regulamento que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Bom, então sobre o programa de reembolso. Conforme eu disse para vocês, esse reembolso, esse programa, ele vai estar disponível no portal da operadora, numa aba exclusiva, onde vocês terão acesso a todas as informações necessárias e de maneira muito clara, né? Então, basta vocês entrarem ali no portal, na aba da operadora de saúde, que tem do Promoprev, que é dos nossos programas de prevenção de doenças e promoção de saúde, que vai ter lá, programa de reembolso. Quando clicar lá, abre essa aba aqui, uma página exclusiva sobre o processo. E dentro tem um link em laranja, bem destacado, para você ter acesso exclusivamente ao regulamento, né? Que foi aprovado ali pelo órgão competente da operadora de saúde, que é esse instrumento aqui que está do lado. Ele tem 3 páginas apenas, ele é bem objetivo, ele é bem claro, e ali tem todo o passo a passo do que o beneficiário precisa apresentar, do que ele não tem direito, do que ele tem direito, como ele deve apresentar, quais são os prazos a serem observados. Então, tudo isso vai estar previsto no portal da operadora de saúde para vocês terem acesso de maneira imediata e de maneira instantânea, certo? E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse regulamento, né, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, que já foi dito aqui algumas vezes. Bom, esse regulamento ele é composto por regras assistenciais, por regras financeiras e por algumas regras gerais, que são regras administrativas que precisam ser observadas pelo beneficiário, né? Ali no âmbito assistencial tem 3 regras que são super importantes, que eu vou explicá-las um pouco mais à frente. No âmbito financeiro também eu tenho outras 3 regras que são muito relevantes e que são elas que vão dar um impacto no retorno para reduzir o percentual de reajuste e inclusive ajustar aquela rota que eu apresentei de alguns beneficiários que têm um reembolso maior do que o valor de mensalidade e algumas regras gerais, né, em torno de 9 regras gerais, que precisam ser observadas pelos beneficiários. E aí um ponto que eu preciso colocar, não é que eu preciso só atender uma única regra que está prevista em cada âmbito,
Na verdade, todas as regras elas precisam ser observadas concomitantemente. Então, o beneficiário vai ter lá no final do processo o valor reembolsado, creditado em conta, desde que ele atenda todas as regras previstas no instrumento, independentemente de qual seja o âmbito dessa regra, se assistencial, se financeira ou se geral, tá bom? Então, vou começar falando um pouquinho dessas regras, quais são essas principais regras. As regras financeiras e gerais. Bom, a primeira regra aqui que eu coloco é que o programa de reembolso ele vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, isso significa que eu não vou ter direito até o início da vigência desse instrumento? Não. A operadora de saúde ela vai continuar concedendo o reembolso de medicamentos, só que tal como está sendo colocado, somente a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, entra em vigor, conforme já foi noticiado para vocês, por meio de outros canais, por meio de outros meios, a partir de 1º de janeiro de 2026, entra em vigor esse programa, certo? E quem passa a ter direito, né, a esse benefício de reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado? Somente os beneficiários do plano de saúde e vida melhor idade, continua sendo deles, e somente aqueles beneficiários que estiverem inscritos no plano de saúde até o dia imediatamente anterior à vigência da norma. Então, os beneficiários que estiverem participando do plano de saúde e vida melhor idade até o dia 31 de dezembro de 2025, eles continuam tendo direito ao reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Então, beneficiários que aderirem ao plano de saúde após 1º de janeiro, a partir de 1º de janeiro de 2026, eles não terão direito ao reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Somente aqueles que já fazem parte do plano de saúde antes da vigência da norma. Então, esse é um ponto que precisa ser claro. Então, alguns beneficiários do produto terão direito e outros não terão direito. Aqueles que já usufruem desse benefício, eles continuarão usufruindo. Agora, eles precisarão observar algumas regras, mas eles continuarão com esse direito, sim, garantido pela operadora de saúde. Tá bom? A regra número 3, né? O beneficiário que estiver cumprindo carência hoje em dia, e ele vai estar cumprindo carência ainda, quando da vigência da norma, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai ter direito ao reembolso de medicamentos, só que após o cumprimento da carência. Por que nós estamos colocando isso? Porque alguns beneficiários estão passando por um processo de carência dentro da operadora de saúde, por várias razões, né? Por exemplo, eu tenho um beneficiário que ele pode ter sido excluído por inadimplência em 2025, ele quitou a dívida dele, para ele retornar, ele precisa cumprir carência, e ele está cumprindo ali a carência dele para poder voltar a utilizar o plano de saúde. Mas se hoje ele estiver cumprindo carência, e em janeiro ele já estiver fazendo parte do plano de saúde, mesmo com carência, após findado o prazo de carência, ele passa a ter direito ao reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado, tá bom? A regra número 4. Não tem mais direito ao reembolso aqueles beneficiários que forem excluídos do quadro de associado da operadora de saúde após a vigência da norma por motivo de inadimplência. Então, assim, o beneficiário ele pode ter sido feito, ele pode fazer parte do plano de saúde desde 2015, mas se porventura, a partir de janeiro de 2026, ele for excluído por motivo de inadimplência, ele tem direito a voltar para o plano de saúde. Tá? Mas quando ele retorna para o plano de saúde, ele não volta mais a ter direito a esse benefício. Ele vai ter direito exclusivamente àquilo que está vinculado ao plano de saúde, que é a garantia do atendimento médico, ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e odontologia. Mas ao benefício mesmo, ele não volta a ter direito. Então, isso precisa ser observado pelos beneficiários. Aqueles excluídos após a vigência da norma, se retornarem ao plano, não farão mais jus a esse benefício, certo? Regra número 5. O reembolso ele só poderá ser solicitado pelo beneficiário quando ele estiver com um cadastro ativo na operadora de saúde. E isso também precisa ser bem observado por cada um de vocês. Existem alguns beneficiários que, após, eles se retiram da operadora de saúde, e aí, porque eles têm algumas notas fiscais emitidas durante a vigência do contrato deles, eles tentam solicitar o reembolso, mesmo tendo saído da operadora, uma vez que a nota ainda estava, ela foi emitida durante a vigência dele, a participação dele dentro do plano. Mas ele só poderá solicitar se ele estiver com o cadastro ativo e vigente dentro da operadora de saúde.
Então, se ele se retirar da operadora de saúde, ele não faz mais jus a solicitar, mesmo que a nota tenha sido emitida durante a vigência dele dentro do plano e a participação dele dentro do plano de saúde, tá bom? Então, é só quando estiver com o cadastro vigente que ele tem direito a solicitar esse reembolso, esse benefício. E aqui a primeira regra financeira que precisa ser observada. Lembra que eu disse que historicamente foi aplicado aquela regra de coparticipação do plano de saúde, né? A empresa reembolsa 90% do valor apresentado na nota fiscal. A partir de janeiro de 2026, não vai ser mais reembolsado o valor de 90%. Vai ser reembolsado 50% do valor apresentado na nota fiscal. Esse vai ser o limite de reembolso a ser feito pela operadora de saúde. Então, não se aplica mais o percentual de 90% e passa a se aplicar o percentual de 50% do valor apresentado na nota fiscal. Então, esse é o novo percentual de reembolso para o benefício de reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Só que dentro dessa esfera financeira também é preciso observar um outro limite, não só o de 50% do valor apresentado na nota fiscal. É que a operadora de saúde, a partir de agora, ela vai ter um limite de reembolso mensal para cada beneficiário inscrito no plano de saúde. E esse valor, esse limite, ele corresponde a 20% do valor da mensalidade que ele paga no plano. Então, quando chegar a nota fiscal para a operadora de saúde, ela vai avaliar se é elegível aquele pedido. Sendo ele elegível, ela vai conceder um reembolso. Então, ela vai conceder 50% do valor. Só que esse 50% do valor, ele não pode ultrapassar 20% do valor que ele paga de mensalidade, porque esse é o limite mensal que o beneficiário pode receber a título de reembolso. E conforme eu disse, nós estamos incluindo essas regras financeiras para ajustar aquela rota de que nós temos alguns beneficiários com as regras atuais que têm reembolsos maiores do que os valores que eles pagam a título de mensalidade, tá bom? Então esse é o intuito, é corrigir essa rota e tornar o benefício mais justo, equânime possível entre essa carteira de beneficiários. E um outro ponto também que precisa ser observado é que não será possível fracionar uma nota fiscal em várias competências. Então, o beneficiário ele vai poder solicitar com base numa nota fiscal, e essa nota fiscal ela não vai poder ser solicitada, reaproveitada em outra competência, tá bom? Então, a nota fiscal ela é válida somente para um pedido de reembolso. E aí a gente consegue evitar que essa nota seja fracionada e que no valor total seja reembolsado para o beneficiário e a gente tendo novamente essa situação de beneficiários que tem mais reembolso do que o valor que eles pagam de mensalidade. Então, uma nota fiscal só vai ser utilizada uma única vez em um único pedido pelo beneficiário, tá bom? E qual é o prazo de solicitação? Hoje, nós temos um prazo muito dilatado e o prazo de solicitação agora ele é de 60 dias corridos a partir da emissão da nota fiscal. Então, o beneficiário ele vai ter 60 dias para poder solicitar o reembolso do medicamento. E a partir do momento que ele solicita, qual é o direito dele? É de receber esse valor creditado na conta corrente dele em até 30 dias a contar do protocolo formalizado para a operadora de saúde. Então, ele formalizou, 30 dias a operadora ela tem de avaliar todo o processo e creditar o valor diretamente na conta corrente dele, certo? Então, só que retomando, 20% do valor da mensalidade não vai ser reembolsado mais do que isso, é o crédito que ele vai ter com a operadora de saúde. Eu não vou poder mais fracionar notas fiscais. A nota fiscal ela tem a validade de 60 dias e o beneficiário tem o direito de receber em 30 dias após a apresentação de toda a documentação para a operadora de saúde. E aqui uma outra regra super importante, a avaliação ela sempre será feita com base no regulamento sempre que o pedido for formalizado a partir da vigência da norma. Ou seja, se o beneficiário solicitar um pedido para a operadora a partir de janeiro de 2026, apesar dessa nota ser de 2025, antes da vigência, a gente vai considerar tudo aquilo que está previsto na norma. Porque é a partir do protocolo dentro da operadora e não da data de emissão da nota. Então, é a partir disso que a gente vai aplicar a regra do processo de reembolso, certo? Logo, então, tudo aquilo que for protocolado antes da vigência da norma ainda vai ser avaliado conforme as regras atuais e vigentes. São essas regras que que fazem parte do histórico da operadora de saúde.
Bom, em relação a essas questões financeiras de limites, né? Eu trouxe alguns exemplos para vocês para que isso fique bem claro. Então, nós temos dois limites ali que serão observados concomitantemente, né? Simultaneamente pela operadora de saúde. Ou seja, vou reembolsar 50% do valor apresentado na nota fiscal, mas eu tenho um limite mensal de 20% sobre o valor da mensalidade. Então, de uma maneira mais didática, para ficar mais claro para o beneficiário, cada beneficiário hoje do plano de saúde e vida melhor idade é como se ele tivesse um crédito com a operadora de saúde, e é claro que ele precisa atender todas as regras para poder usufruir desse crédito. Mas o crédito dele a título de reembolso de medicamentos corresponde a 20% do valor da mensalidade dele. Então não vai ser reembolsado mais do que isso. Então eu trouxe aqui para vocês qual é o valor atual da tabela, né? A gente tem uma tabela já reajustada em 17,4%, que começa ali com R$ 665, termina com 3.055,61, e o valor mensal dele de reembolso vai ser 20% sobre aquilo que ele paga para o beneficiário, né? Então, ali na primeira faixa, ele vai ter um limite de 133, na segunda de quase 170, na terceira ali 241 em média, 319,5, 357,69, 386,45. Na última faixa, a gente vai ter o limite ali, que é a maior recorrência que nós temos de reembolso, que é de R$ 611,12. Então, por mês, não vai ser reembolsado um valor maior do que isso. Então, a operadora, primeiramente, ela vai fazer o cálculo dos 50% do valor apresentado e vai identificar se ultrapassa ou não. Se não ultrapassar, ela vai pagar o valor de 50% do valor. Se ultrapassar, ela vai se limitar a esse valor que está previsto aqui na tabela, que é o limite por cada beneficiário, certo? E aí aqui uma observação que é preciso ficar claro também, tá? Será considerado o limite de 20% de maneira individualizada, ou seja, é sobre o valor da mensalidade paga por si. Por que eu digo isso? Porque alguns beneficiários titulares, eles recebem o boleto bancário dele e do grupo familiar dele, né? E ele faz o pagamento de um único boleto. E aí é importante lembrar que não existe a possibilidade, já fica descartada a possibilidade de se utilizar os limites de outras pessoas que integram um grupo familiar. Então, não, é sobre o valor da mensalidade dele se o reembolso é em nome dele. E se toda a documentação está em nome dele. Então, não tem correlação com o grupo familiar. É de maneira individualizada. E aí, aqui eu trouxe um exemplo bem claro aqui para vocês de como que isso vai ser feito. Bom, o exemplo primeiro, vou ler aqui para vocês. O beneficiário Felizmino Cunha, ele possui 57 anos de idade e ele solicitou um pedido de reembolso, qual atendeu integralmente todas as regras do programa, e cuja nota fiscal foi avaliada em R$ 647,52. No presente caso, o reembolso será da ordem de R$ 323,76. Ou seja, vamos aplicar apenas o percentual de 50% sobre o valor da nota. Porque como ele tem 57 anos de idade, o limite dele é de R$ 541,02. Logo, aplicando 50% fica abaixo desse limite. Então, ele vai ter esse valor reembolsado e vai ser aplicado tão somente essa regra. Já no exemplo número 2 aqui, nós temos a beneficiária Joaquina Bezerra, que ela possui 64 anos de idade, né? E ela solicitou um pedido de reembolso, o qual atendeu integralmente a todas as regras do programa, e cuja nota fiscal foi avaliada em R$ 2.387,62. No presente caso, o reembolso será da ordem de 611,12. Se eu aplicar os 50% do valor, vai dar ali em média R$ 1.180, mais ou menos. Era o que daria de reembolso ali aplicando 50%. Só que esse 1.180 ultrapassa o limite que ela tem por mês, que é 612,12. Logo, a operadora de saúde ela vai aplicar os 50% e logo em seguida o limite de 20% do valor da mensalidade. Então, o reembolso dela não vai ultrapassar 611,12. Então, esse é o valor do reembolso. E nesse mês, essa beneficiária não tem direito mais a solicitar nenhum reembolso para a operadora de saúde, porque ela já ultrapassou o limite dela mensal, tá bom? Diferentemente do primeiro caso aqui, que ele ainda tem ali um crédito ainda, que ele pode solicitar outro reembolso para a operadora de saúde. Bom, agora sobre as regras assistenciais, né? Eu falei um pouquinho sobre as regras financeiras,
as regras gerais, e agora vamos falar um pouquinho sobre as regras assistenciais. E por que que a gente também implementou essas regras assistenciais? Principalmente por conta do princípio que paira nesse segmento econômico de plano de saúde, né? Os planos de saúde, eles integram o que nós chamamos de saúde suplementar. E a saúde suplementar, ela não é uma saúde substitutiva, né? Ela não tem o caráter de substituir atividades que são inerentes, que são próprias da iniciativa pública, né? Então, hoje nós temos leis que garantem a concessão de medicamentos de uso contínuo para determinadas pessoas, e isso já é dado de maneira obrigatória, né? Essas pessoas passam a ter direito e passam a ter acesso a esse medicamento de maneira gratuita. Então, pensando nesse conceito, nesse princípio que para o segmento econômico, de que não é uma saúde substitutiva, mas é uma saúde suplementar, ela vem para suplementar aquilo que é ofertado obrigatoriamente pela iniciativa pública, pelo SUS, né? Hoje não serão mais passíveis de reembolso os medicamentos cujo princípio ativo já são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Então, o que que nós temos aqui? Para algumas doenças, né, que a gente tem doenças crônicas e que exigem o uso de medicamentos contínuos, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, dislipidemia, glaucoma, rinite. Alguns medicamentos, hoje a gente tem uma recorrência muito grande desses medicamentos sendo solicitados para a operadora de saúde, sabendo que esses medicamentos eles são garantidos pelo próprio SUS, e assim, em farmácias super conhecidas pelos beneficiários, como, por exemplo, a Drogas Rio, é uma farmácia que concede esse concede esse medicamento gratuitamente para a população brasileira. Então, esses medicamentos, cujo princípio ativo ele está lá descrito no programa de medicamentos gratuitos do SUS e que ele integra também o nosso regramento, o nosso instrumento, lá no anexo vocês vão saber quais são esses princípios ativos, eles não serão mais concedidos pela operadora de saúde, tá? E a operadora de saúde ela passa a observar o princípio ativo e não o nome mais comercial desse medicamento. E aí eu trago um exemplo bem claro para vocês. O Glifage é um medicamento, ele não tem o maior custo de reembolso para a operadora de saúde, mas é o medicamento que mais foi solicitado pelos beneficiários, né? E esse medicamento, o princípio ativo dele é a metmorfina, que já é concedido gratuitamente pelo SUS. Então, esse medicamento, por exemplo, não vai ser mais reembolsado pela operadora de saúde, uma vez que os nossos beneficiários, assim como outros da população brasileira, eles passam a ter acesso de maneira gratuita numa farmácia popular, né? Como, por exemplo, a Drogasil aqui em Brasília. Então, não serão mais concedidos reembolsos desses medicamentos. E aí, para vocês terem conhecimento de quais são esses princípios ativos, na última página do regulamento do programa de reembolso da Luminar, está lá detalhado quais são as doenças crônicas e quais são esses princípios ativos, tá bom? Então, a operadora de saúde ela não vai garantir mais o reembolso desses medicamentos. Um outro aqui que a operadora de saúde ela não vai garantir são alguns medicamentos enquadrados numa lista de exclusão prevista no artigo 7º desse regulamento. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, como medicamentos que são receitados por profissional não médico, medicamentos sem registro autorizado pela Anvisa, medicamentos em fase experimental, medicamentos de uso exclusivo em ambiente hospitalar, entre outros. Então, a gente tem uma série de medicamentos ali que eles estão excluídos dentro do programa de reembolso da operadora de saúde. E é preciso ser observado pelo beneficiário também. E, por fim, é preciso evidenciar e reforçar que o programa continua sendo de medicamentos de uso contínuo e controlado. Medicamentos pontuais não serão reembolsados pela operadora de saúde. Então, precisa ter esse viés de uso contínuo e uso controlado. E aí a gente traz o conceito, inclusive, dentro do próprio regramento. O que é um medicamento de uso contínuo? É aquele fármaco utilizado regularmente por um período prolongado, a fim de tratar e controlar, no geral, doenças crônicas e degenerativas. E os medicamentos de uso controlado são aqueles fármacos sujeitos a controle especial na prescrição, na dispensação e na comercialização deles. Então, precisa ser medicamento de uso contínuo e controlado. Medicamentos pontuais não serão reembolsados pela operadora de saúde. E aí, aqui eu trouxe para vocês, para conhecimento, inclusive esse material, eu vou pedir para a área de comunicação, para a gerência de comunicação, disponibilizar esse material para vocês por diversos meios. Nós temos aqui um print da página do Ministério da Saúde, que fala sobre a farmácia popular. Tem o link aqui embaixo de como que vocês acessam a farmácia popular.
como vocês fazem para ter acesso a esses medicamentos que são fornecidos gratuitamente pelo SUS, e embaixo também tem a listinha lá contemplando quais são esses princípios ativos, que também faz parte do nosso regramento interno, tá? Então, quando o SUS atualizar um determinado princípio ativo nessa lista dele, automaticamente vai ser atualizado dentro do nosso regulamento também, tá bom? Então, aqui, por meio desses links que estão previstos aqui abaixo da imagem, vocês passam a ter acesso a essa informação também. Bom, sobre outros deveres e outros direitos dos beneficiários, né? Então, assim, o beneficiário, ele tem outros deveres também. Quais são eles, né? No caso de medicamentos de uso contínuo, ele precisa ter a receita cadastrada previamente na operadora de saúde para avaliação técnica, e essa receita ela vai ter a vigência de 6 meses. Isso já é uma prática que acontece dentro da operadora, não é novidade para o nosso beneficiário. E, além disso, ele vai precisar apresentar no ato do pedido de reembolso a nota fiscal e o relatório médico. Dentro do nosso regulamento, a gente traz o detalhamento das informações que precisam estar contidas dentro desse relatório médico. Como, por exemplo, qual é o medicamento, qual é a posologia, qual é a quantidade, quem é o médico, qual é o CRM dele. Então, precisa ser observado isso. Se não for atendido, o processo ele vai ser negado pela operadora de saúde. É claro que o beneficiário ele vai ter direito de recorrer, e eu vou falar um pouquinho sobre esse direito dele. E no caso de medicamento de uso controlado, o que o beneficiário precisa fazer? Ele precisa apresentar a segunda via da receita, né? A primeira fica na farmácia, ele precisa apresentar a segunda, e ele também precisa apresentar a nota fiscal e o relatório médico, contendo essas informações obrigatórias. Bom, e aí o beneficiário tem um direito, né? Qual é o direito do beneficiário? É de recorrer no caso de uma negativa. Então, assim, se a operadora de saúde negou o pedido de reembolso dele, ele tem 30 dias após a formalização da negativa para poder recorrer, né? Para poder contra-argumentar essa negativa da operadora de saúde e apresentar novas documentações ou documentações complementares, certo? E aí o que acontece? Depois que ele dá ele protocola esse recurso na operadora de saúde, a operadora tem 30 dias para reavaliar o caso dele e dar uma resposta conclusiva para a demanda, inclusive com o crédito efetivo na conta dele, se for o caso, tá bom? Então, ele tem direito a isso. Então, se ele teve o pedido dele negado, ele vai poder recorrer, uma vez para a operadora de saúde, apresentar novas documentações, a operadora tem 30 dias para poder reavaliar o caso do beneficiário, e dentro desse prazo de 30 dias, ela precisa dar uma resposta conclusiva. Ou dar continuidade à negativa que já foi dada para o beneficiário, caso não seja apresentado documentações que comprovem o reembolso e que justifiquem e que dêem uma elegibilidade a esse reembolso, ou do contrário, se ela identificar que tudo foi apresentado corretamente, ela precisa efetivar o pagamento, o crédito na conta dele em até 30 dias. E uma outra informação importante para vocês, que vocês vão se deparar com ela também, prevista lá no regulamento, qual é? É que no final do ciclo 2025-2026, que foi esse percentual aplicado, o último percentual aplicado de reajuste, caso a alta administração identifique que o processo de reembolso de medicamentos ele ultrapassou 3% da despesa assistencial do plano de saúde devido à melhor idade, e se o plano de saúde devido à melhor idade ele tiver com uma sinistralidade maior do que 95%, o regulamento ele vai ser reavaliado pela alta administração e ele vai ser proposta uma nova regulamentação para esse processo, para esse benefício, que vai ser reavaliada pelo órgão competente, tá bom? Então é importante deixar que isso fique claro. Nós estamos aqui tentando conter as despesas assistenciais em patamares suportáveis para a operadora de saúde, em que o valor das mensalidades sejam suportáveis para bancar essa despesa assistencial. Então, é por isso que nós temos ali um limite, né? Então, nós estabelecemos, hoje é de 5%, conforme eu apresentei para vocês. A média do reembolso representa 5% da despesa total do plano. Então, nós estamos reduzindo, caiu para 3%. Se ultrapassar, a gente precisa reavaliar esse regulamento, esse programa de reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. E aí, já estou finalizando, trouxe apenas alguns exemplos práticos para vocês de como que vai proceder essa avaliação da operadora de saúde em relação ao seu pedido de reembolso. Primeiro exemplo aqui, ó. Bom, o João, ele ingressou no plano de saúde devido à melhor idade em março de 2026. E ele solicitou um reembolso no valor de R$ 500
em junho de 2026. Qual vai ser o status desse pedido? De indeferimento. Por quê? Porque ele ingressou no plano em 2026 e a norma diz que só terão direito ao benefício aqueles beneficiários vinculados até 31/12 de 2025. Então, como ele ingressou posteriormente, ele não tem direito, então ele vai ter o pedido negado. Exemplo número 2. A Maria faz parte do plano de saúde e vida melhor idade desde fevereiro de 2025. Ela é elegível. E ela solicitou, em fevereiro de 2026, o reembolso no valor de R$ 125 do medicamento cujo princípio ativo é o atenolol 25 gramas. Ele é destinado para hipertensão. Qual vai ser o status do pedido dela? De indeferimento, uma vez que os medicamentos com esse princípio ativo, eles são fornecidos gratuitamente pelo SUS. A operadora não reembolsa mais, certo? Exemplo número 3. O Ricardo, ele ingressou no plano de saúde e vida melhor idade em dezembro de 2025. Ele é elegível, não tem problema. Mas ele solicitou o reembolso no valor de R$ 600 em maio de 2026. Oportunidade em que apresentou uma nota emitida em fevereiro de 2026. Ele é elegível, mas ele solicitou o reembolso em maio, só que a nota é datada de fevereiro. Qual vai ser o status do reembolso dele? De indeferimento. Por quê? Porque ele apresentou em um prazo maior de 60 dias. Precisa ser observado o prazo de 60 dias a partir de agora. Exemplo número 6. Pedro está em dia com as obrigações financeiras e solicitou um reembolso de uma nota já apresentada, no valor de R$ 1.500, por não ter recebido o valor total em competência anterior. Qual vai ser o status? De indeferimento. A norma não possibilita mais o fracionamento de notas fiscais. Ou seja, uma nota fiscal só poderá ser objeto de um pedido de reembolso e ela não poderá ser reaproveitada em situações futuras, tá bom? Exemplo número 5. A Marilene saiu do plano de saúde em 15 de janeiro de 2026 e após 3 dias ela solicitou o reembolso de uma nota datada de 5 de janeiro do mesmo ano, ou seja, de quando ela era beneficiária, no valor de R$ 1.500. Qual vai ser o status desse pedido de reembolso? É de indeferimento. O beneficiário precisa estar com um cadastro ativo e vigente na operadora para solicitar o reembolso, tá bom? Considerando que ela saiu, ela não consegue mais solicitar o reembolso para a operadora de saúde. Exemplo número 4. O exemplo número 4 aqui, é que eu fiz de forma inversa. A Joana faz parte do plano de saúde e vida melhor idade desde 2015, ou seja, ela é elegível ao processo de reembolso. Mas ela foi excluída por motivo de inadimplência em fevereiro de 2026. Após quitar as dívidas, retornou ao produto em junho de 2026 e solicitou no mesmo mês o reembolso no valor de R$ 300. Qual vai ser o status dela? De indeferimento. Por quê? Porque ela foi excluída por motivo de inadimplência após a vigência da norma. Quem retorna após esse processo depois da vigência da norma volta sem o direito do benefício de reembolso, apenas com as garantias do plano de saúde, mas do reembolso não mais, tá bom? E aqui eu trouxe os últimos exemplos práticos. Exemplo número 7. A Sara, ela tem 60 anos de idade, ela ingressou no plano de saúde e vida melhor idade em dezembro de 2025, ou seja, ela é elegível. Ela solicitou em fevereiro de 2026 o reembolso com base numa nota fiscal no importe de R$ 3.000, datada de 13 de janeiro de 2026, ou seja, está dentro do período. O medicamento é de uso controlado, não é fornecido pelo SUS e não integra aquela lista de exclusão prevista no artigo 7. Além disso, toda a documentação exigida foi devidamente apresentada. Qual vai ser o status do pedido da Sara? De deferimento. E qual vai ser o valor do reembolso? R$ 611,12. Se eu aplicar 50% do valor, vai dar 1.500, só que como ela tem 60 anos, o limite dela é esse valor por mês, logo, esse vai ser o valor reembolsado para ela. Penúltimo exemplo, o Daniel, ele tem 52 anos, ele está cumprindo carência no plano de saúde e vida melhor idade desde agosto de 2025. Em fevereiro de 2026, solicitou um reembolso de uma nota fiscal no importe de R$ 450 do medicamento adquirido nesse mesmo mês, ou seja, em fevereiro. O medicamento é de uso contínuo, não é fornecido pelo SUS e ele não integra aquela lista de exclusão da operadora. Além disso, ele apresentou toda a documentação exigida. Então, qual vai ser o status dele?
apesar de ele estar em carência, hoje, o Daniel, a carência é de 6 meses. Então, ele estava em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ele solicitou em fevereiro de uma nota emitida em fevereiro. Logo, ele é elegível e ele passa a ter direito a esse reembolso. Então, a gente vai reembolsar o valor de 50%, uma vez que, como ele tem 52 anos, acho que o limite dele é de R$ 530. Então, ficou abaixo, a gente reembolsa 50% do valor. E o último exemplo, o Anderson, ele tem 73 anos de idade, faz parte do plano de saúde Vida Melhor Idade desde 2017, foi excluído do plano de saúde em outubro de 2024, mas retornou em seguida, em janeiro de 2025. Em 10 de janeiro de 2026, ele solicitou o reembolso de uma nota fiscal emitida em 20 de novembro de 2025, no importe de R$ 1.150. Trata-se de medicamento de uso controlado, não é fornecido pelo SUS, não integra aquela lista de exclusão e ele apresentou toda a documentação necessária. Qual vai ser o valor do reembolso dele? O valor do reembolso dele vai ser 50% do valor, R$ 575, porque não chega à margem dele, que é de 611. Então, ele é elegível, tá bom? Então, assim, a minha apresentação, ela se encerra aqui. Fico à disposição para poder dirimir dúvidas que, porventura, surgiram durante a apresentação. Acredito que os meus colegas também já tenham ajudado aí durante o chat, e eu estou à disposição. No mais, todo o material ele vai ser disponibilizado para vocês, de forma que a gente tenha o conhecimento alcançado de maneira mais justa e equânime entre todos os nossos beneficiários, tá bom? Fico à disposição. Muito obrigada, Iago. Parabéns pela apresentação, bem esclarecedora. Essa live ela vai ficar disponível aqui no YouTube para todos. Aqui tem um questionamento, na verdade, um relato aqui de um beneficiário, Délio Castro. Ele falou: realmente 5% do total de despesas só com reembolso de medicamentos para atender somente 20% dos beneficiários é muito discrepante. Pena que os ajustes estão chegando tarde, mas vieram. Aqui nós temos vários questionamentos que foram respondidos no chat de alguns beneficiários. Os gestores da Luminar estão aqui atentos e respondendo a todos. Mas tem um questionamento aqui, Iago, que eu vou ler para você. Tá. O beneficiário, aqui está Bacia00, né? É o login dele. Ele perguntou se a Luminar considerou as diferenças de formulação, tecnologia, farmacêutica, biodisponibilidade, de mesmo princípio ativo distribuídos pela farmácia popular ou SUS. Quando houve a análise técnica das diferenças de qualidade e impacto clínico ao definir a regra de não reembolso. Se sim, qual foi a conclusão? Deixa que eu respondo essa. É importante que essa análise técnica, né, inclusive de autorização de comercialização de medicamento, ela é feita pela Anvisa, não pela Luminar, tá? Então, ela que determina se o medicamento pode ser comercializado, se ele é eficaz e, principalmente, se ele está ali disponível, né, aí entra no Ministério da Saúde aquilo que vai ser disponibilizado pelo SUS. Então, o Ministério da Saúde ele é responsável por falar que aquele medicamento distribuído ele é eficaz no tratamento daquela doença. Outro questionamento foi o beneficiário Marcos Bezerra. Ele disse que a receita de medicamento de uso contínuo é de 12 meses e não de 6, como o colega falou. Com a vigência do regulamento, ela passa a ter vigência de 6 meses. Hoje, No o caso, é uma beneficiário... nova regra. Isso, hoje o beneficiário ele tem direito a solicitar a nota com 12 meses, né? Então, ele foi reduzido. O prazo dele é de 60 dias e a vigência da receita dele cadastrada agora passa a valer a 6 meses. O Délio Castro, ele perguntou se haverá alguma alteração em reembolsos de consultas e exames, consultas médicas, livre escolha e exames feitos em entidades livre escolha. Não. O que foi apresentado hoje refere-se exclusivamente ao benefício de reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado.
Os reembolsos que são previstos para o plano de saúde e vida melhor idade ou para outros planos de saúde, se forem concedidos, continuam com as regras atuais, tá bom? Aplicando o percentual de coparticipação vinculado àquele serviço, e aplicando o percentual de coparticipação atrelado ao seu plano de saúde. Então, não altera. O que foi apresentado hoje, o que está sendo alterado hoje, é exclusivamente sobre esse benefício, não sobre outros demais serviços que são fornecidos pelo plano de saúde. Perfeito. Lembrando aos beneficiários que a live vai ficar gravada e será disponibilizado esse material junto com as regras de reembolso. Também as regras já estão disponíveis no site na aba Promoprev, Programas de Reembolso de Medicamentos de Uso Contínuo e Controlado. Então, todos podem acessar a qualquer momento. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Algum diretor? Já estamos chegando ao fim da nossa live. Fechado, Iomar. Da minha parte, não, acho que foi. O Iago foi muito feliz nas explicações, muito didático, né? Então tá tudo detalhado aí. Vamos em frente, né? Vamos em frente, vamos ver como é que se comporta os números, né? Daqui para frente, como é que a gente vai fechar esse ciclo. E é isso aí, vamos rumo à sustentabilidade da nossa operadora e dos nossos planos. Um abraço a todos. Eu queria fazer um comentário, né? Eu estou vendo aqui alguns comentários de perda de benefícios, né? De que a operadora só está tirando. Bom, o que é importante a gente ter a nossa avaliação, né? A gente pode, é aquilo que eu já coloquei diversas vezes, a gente pode manter tudo, autorizar tudo, liberar tudo. Isso tem um custo atrelado. Isso tem um custo atrelado. E aí, quando a operadora, diante do estudo, da análise atuarial, não é feita pela operadora, é feita por um profissional habilitado, independente para fazer isso, aponta um reajuste de 29%. A gente, ao manter tudo como sempre foi, como sempre existia na época, como a Eletronorte, como principal patrocinadora, mantinha os empregados ativos aqui, tinha uma espécie de subsídio cruzado para o plano dos aposentados, né? Isso não existe mais. Isso não existe mais. Como eu faço para não aplicar um reajuste nessa monta, mantendo tudo que se espera como benefício? A gente está tentando fazer ajustes em coisas que não são tão pesadas e não afetam toda uma gama de beneficiários. Como o Iago mostrou aqui, um dos produtos e apenas uma parte dos beneficiários desse produto que utilizam esse benefício. E a gente não está tirando ele. A gente está limitando, a gente está estabelecendo regras, e essas regras já estavam previstas serem estabelecidas desde a criação do produto. Há anos atrás e que nunca foram estabelecidas. Então, assim, gente, o que a gente está pedindo aqui não é nada disso que está sendo feito com alegria. Nada disso que está sendo feito porque a Evida quer gerar lucro. Lucro para quem? A gente está tentando equilibrar as contas. A gente está tentando trazer... Ano passado a gente fechou com 9,5 milhões de prejuízo. O estudo atuarial apontou 29% de reajuste. A gente está tentando equilibrar as contas. E se você comparar o preço do nosso produto com a rede que ele entrega, a qualidade, a proximidade de atendimento, quantos aqui não têm o meu telefone pessoal, que numa necessidade entra em contato comigo? Quantos não têm o telefone do Eliomar, que numa necessidade não entra em contato com ele? E de tantos outros aqui na Luminar. Como é que você vai conseguir isso num plano de mercado? E numa qualidade de rede que a gente tem,
com os melhores hospitais. E aí eu não falo aqui, eu falo de todas as regiões que a gente está, tá? Os melhores hospitais são credenciados. Existem regiões que a gente tem dificuldade, existe, mas não é dificuldade da Luminar, é dificuldade de todo mundo. Tem região que só tem Unimed, não tem para onde correr. Tem região que só tem Unimed, não tem outra. Não tem outra coisa a ser oferecida. E aí, se comparar o preço que a gente coloca no nosso custo, na nossa mensalidade, mesmo com os 17,4% de reajuste, o nosso produto ainda é mais barato. A gente faz análise aqui de mercado, a gente faz comparação, tá? Ninguém aqui é alheio, a gente não está, mais uma vez, brincando aqui. Tá? A gente está fazendo gestão. A gente está tentando fazer com que as coisas fiquem num patamar sustentável que as pessoas consigam pagar. Daqui a pouco, se a gente não começar a ajustar algumas coisas, o plano vai ficar impraticável. E, mais uma vez, isso não é uma realidade da Luminar. Isso é uma realidade do setor de saúde suplementar e, principalmente, das autogestões. Estávamos agora, no almoço, conversando com o diretor da ANS sobre isso. Tem autogestões que estão numa situação muito, mas muito pior. Muito pior. A gente teve autogestão agora, recentemente, que aplicou 45% de reajuste. Então, assim, o que a gente pede é uma sensibilidade, né? Eu sei que é ruim. Eu queria dar mais, não tirar. Todo mundo aqui queria dar mais e não tirar. Sempre é bom dar e não tirar. Mas são momentos e momentos. Nesse momento, é preciso ajustar algumas coisas. Quem sabe isso não muda no amanhã, no futuro. E a gente pode voltar a conceder algumas coisas, dar outras, entendeu? Eu e o Omar, a gente fala muito sobre isso, eu e o Dr. Silva, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o que a gente pode ajustar aqui para conceder um pouco mais ali, né? Onde é melhor, onde traz mais resultado para a saúde dos nossos beneficiários. Entendeu? E mais uma vez, né? Estamos de portas abertas para receber, para conversar, para explicar, tá? Fiquem absolutamente à vontade, porque aqui vocês conseguem fazer isso. Aqui vocês vão conseguir conversar, ouvir. Tem coisas que dá para implementar, tem coisas que não dá, tem coisas que demanda tempo, entendeu? Tem coisa que, assim, todo mundo já tentou e não conseguiu. São, assim, a gente vai conversar sobre, a gente vai tentar entender, a gente vai tentar viabilizar. Eu acho que a ideia é essa, é a participação. E é por isso que estamos aqui conversando. Não foi fácil para o Conselho deliberar um reajuste de 17,4%. Não é fácil para a diretoria fazer a gestão de uma situação dessa. Tá? Então, eu acho que é isso, essa é a percepção que a gente queria, é a sensibilidade que eu queria trazer para vocês. Tá? Não estou feliz aqui dando notícia boa. Infelizmente. Eu espero que em breve eu esteja aqui dando uma notícia boa, falando de alguma coisa positiva. Tá? Não é positivo, eu sei disso. Mas é o necessário. Tá? Então, essa era a minha palavrinha final que eu queria dar para todos. E espero que dias melhores virão. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Obrigada, beneficiários. Obrigada por todos os esclarecimentos. Todos os documentos estarão disponíveis, já estão no site. Todo o regulamento do reembolso, do programa de reembolso, já está disponível no site. Essa live vai ficar no YouTube gravada, aberta e disponível para todos. Muito obrigada. O material será encaminhado por e-mail para os beneficiários de todos os planos, para estarem cientes de todos os regulamentos e do programa. Agradeço a presença de todos, presidente, diretores, Iago, gestores. Parabéns, Iago, mais uma vez pela sua apresentação.
Tenham uma excelente tarde e muitíssimo obrigada. Boa tarde.